Boa noite, Dalcira. Boa noite para a tua audiência. Obrigada pelo espaço de falar sobre uma pauta que é um pouco mais leve do que aquela que a gente é acostumado a falar diariamente ou quando convidada a participar, contribuindo com alguma informação para o teu programa. Sim, é uma proposta de o Ministério Público levar para esses profissionais amanhã um pouco de como funciona a articulação do Ministério Público com a rede de proteção à infância e juventude aqui no município, para que se tenha a chance de explorar um pouco daquilo que é feito como retaguarda da proteção, para que quando a gente tenha casos de crianças ou adolescentes submetidos a algum tipo de situação de violência, possa ser iniciado um protocolo, um fluxo de atendimento já previamente elaborado para agilizar esse atendimento, para otimizar e para qualificar a forma como esse atendimento vai ser realizado. Bom, isso passa por esse diálogos pela infância. Eu gostei tanto do título, Diálogos pela Infância. É preciso que os adultos passem a enxergar melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, em relação a todo esse estresse que estamos vivendo no dia a dia, seja através das redes sociais, seja através até mesmo do isolamento desses nossos jovens, doutora Débora? Perfeitamente, Dalcírio. Nós precisamos ouvir os adolescentes. Nós precisamos olhar para eles e ver os adolescentes, né? A gente não, o tempo de achar que a gente vai resolver as coisas na força, no grito, na imposição, não cabe mais, né? A gente não tem mais espaço para isso. A gente precisa entender que vai ter que adaptar a nossa forma de sociedade para observar, para ouvir, para enxergar o que esses adolescentes estão enfrentando, o que é que eles vivem, do que é que eles precisam, né, para tentar se antecipar à chegada das drogas, a chegada da evasão escolar, a chegada do abandono, a chegada da rejeição, da negligência. Enfim, a gente precisa pensar em como estar presente, em como ser presente e em como atender os casos em que não for possível conter as consequências, mesmo sendo presentes como pretendemos. E no subtítulo desse painel, pelo Diálogos pela Infância, tem como levar o tema da adoção e acolhimento para a sala de aula, que me parece que é uma discussão que a gente precisa ter e de forma muito urgente. Exatamente. Quando eu recebi o convite para participar desse evento, eu ainda comentei no momento, assim, é muito fácil falar sobre isso. Apesar de ser um tema tão pouco falado, é tão fácil falar sobre a inclusão da adoção, a observação à adoção, porque, na verdade, ela é nada mais do que família. A gente conceber a adoção, a gente buscar a adoção, estimular a adoção, incentivar a adoção, é incentivar a igualdade, é incentivar a inserção familiar, é incentivar diálogo entre a família, diálogo, convite para a família, para a escola, é pensar na adoção como uma forma de família, né, de proteção, de acolhimento, de estar presente mesmo perante não só aqueles filhos que nós geramos, mas aqueles que vêm para nós escolhidos pelo destino do coração, né? Exatamente. E aí nós temos aqueles projetos que são os apadrinhamentos afetivos. Quer dizer, eu não posso adotar, mas posso apadrinhar uma dessas crianças ou um desses adolescentes que estão aí nas casas-lares. Exatamente, essa é uma modalidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê justamente para esses casos em que, por determinados motivos, e especialmente as pessoas jurídicas são contempladas nessa modalidade de apadrinhamento, inclusive financeiro muitas vezes, né, especialmente para as pessoas jurídicas. Então é uma forma de chamar toda a sociedade a participar dessa proteção a esse grupo tão vulnerável de crianças em situação de acolhimento institucional, de adolescentes em situação de acolhimento institucional, seja com essa destinação de afeto, de cuidado, de atenção, de um passeio, de um carinho, de um presente, de um curso, de um pagamento de um curso, de um pagamento de um tratamento diferenciado que não é disponibilizado pelo município, de uma roupa, de uma festa de aniversário, de um bolo num dia especial, de um lanche diferente. E são diversas
possibilidades de carinho, né, que a gente, de dedicação de tempo, de recurso, de qualquer forma de cuidado para essa comunidade tão vulnerável. Promotora Débora, como é que estamos hoje de adoção em Cachoeira do Sul? Nós temos aí um número considerável, o número está zerado. Como é que a promotoria especializada está vendo essa situação? Nós temos um grupo de crianças, sim, em condições de adoção que não tem interessados na adoção, porque integram grupos muito grandes de irmãos, porque fugiram da idade que é a mais buscada, né, que já passaram, já chegaram à rede de proteção, já chegaram ao sistema de acolhimento em idade mais avançada. A gente não explora muito, não discute muito esses casos de forma tão aberta, como forma, inclusive, de proteção a esses indivíduos, né, da imprensa, enfim, dessas informações. Mas os casos de crianças encaminhados a acolhimento institucional e a adoção em idade de primeira infância, a gente só não tem ainda todas as adoções concluídas, porque o processo exige algumas fases, né? Então aguarda que se tenha alguma sentença de destituição, né, reconhecendo a impossibilidade daqueles pais de assumirem esse papel na vida das crianças. Então a gente aguarda por essas fases do processo, em alguns casos, inclusive, com as crianças já na família dos habilitados para adoção, aguardando essa sentença já nesse espaço diferente do acolhimento. Mas sim, infelizmente, temos crianças e adolescentes que não estão em famílias porque não encontraram compatibilidade, ou encontrando compatibilidades, não conseguiram se adaptar ao contexto familiar, ou não tiveram a reciprocidade do contexto familiar para acolhimento realmente, e então acabam retornando, em alguns casos, regressando ao sistema de acolhimento, numa situação que a gente não deseja que aconteça, né, porque espera que os casais habilitados, que os casais de famílias extensas ou famílias substitutas vejam a criança em situação de adoção, em situação de busca por família, como um filho seu, né, e que busquem, então, atendimento, entendimento, orientação, e não a devolução, porque essa modalidade também não seria possível se a gente tivesse gerado um filho biológico, né? A gente busca, luta por esse tratamento igualitário, por essa observação igualitária das crianças, né? Filhas biológicas ou filhas, entre aspas, adotivas, né, terem esse mesmo tratamento, e a gente não ter que lutar contra essas intenções de devoluções, às vezes, ocorrentes. Ontem o próprio Diácono Carlinhos até ele colocou aqui de uma forma geral dessa situação de que muitas vezes o casal ou a família, mas eu não me adaptei lá com aquela criança, e aí devolve, né? E isso me parece ser extremamente cruel, né? Tanto com o adolescente ou com essa criança, como para a própria família, né? Porque não me parece que seja assim, que seres humanos a gente não devolve como se fosse uma roupa na loja. Eu não gostei desse casaco, vou lá e devolvo. Pois é, exatamente. A gente recebe atende muitos casos com a intenção dessa devolução, né? E aí a gente acaba explicando, orientando, explicando para o funcionamento, as expectativas realmente, né? E esclarecendo bem para essas pessoas essa situação de que criar um filho, qualquer que seja a forma de vínculo dele com os pais, natural ou adotivo, enfim, que não é uma tarefa fácil, né? Que é um desafio que exige uma mudança de olhar, e que às vezes o recebimento de uma criança em adoção suprime daquela família de adotantes a observação de diversas fases daquela criança, daquele adolescente, né? O amadurecimento daquela criança, daquele adolescente, não passaram pelo crivo daquela família em que depois ele se vê inserido. E isso acaba fragilizando um pouco os vínculos, porque tira um pouco desse tempo de convivência, dessa observação realmente que eu disse no início, que é tão necessária, né, de estarmos presentes na vida dessa criança, desse adolescente. Então, a gente busca orientar, né, explicar bem certinho quais são, inclusive, as consequências dessa devolução, porque existem consequências para essa família também, não é simplesmente devolver. A adoção é um ato irrevogável. A gente tem alguns casos em que houve insistência nessa adoção e a gente conseguiu reverter e não ter a desistência.
E há algum caso excepcional em que a gente não consiga contornar a situação com o apoio dessa rede de proteção, dessa articulação que eu também falei mais cedo, a gente acaba se vendo obrigado a demandar judicialmente, inclusive, esses pais, pela indenização da chance que foi tirada daquela criança de ser posta oportunamente aos cuidados de um habilitado à adoção interessado em permanecer com essa criança, e aí acabam tirando dela a chance de ficar numa família de forma prolongada, né, usando do seu lugar na fila para assumir essa guarda, essa adoção por um tempo que é curto, que contraria todas as expectativas legais, judiciais, enfim. E aí a gente acaba tendo que buscar ações até mesmo de indenização contra essas famílias. São casos, felizmente, excepcionais, são poucos os casos, mas a gente é bastante procurado com pedidos de orientações, sim, sobre esse desejo de devolver, né? Felizmente, a chance, a taxa de devoluções que a gente tem não é alta, é um assunto a ser lembrado sempre, mas não é uma taxa que chegue a representar um perigo, porque a gente consegue explicar realmente e se fazer entender, e aí consegue buscar acompanhamento da rede de proteção para esse acompanhamento com mais orientação, com mais um pouco de suporte, até que a situação se estabilize e vá amadurecendo mais dentro do seio familiar. Pois é, a Mariana me diz aqui, mas para adotar é uma burocracia tão grande que a pessoa às vezes desiste, se para apadrinhar, a pessoa se apega demais, depois tem que devolver, no caso, infelizmente. Porque o apadrinhamento afetivo é exatamente esse, de criar vínculos, tá, doutora Débora? O apadrinhamento afetivo não pode ser confundido com uma expectativa de adoção, né? E a burocracia que envolve a adoção, na verdade, é muito mais ligada ao tempo de espera pela chegada de uma criança ou de um adolescente que atenda aquele perfil, porque a habilitação em si não é um processo com grande complexidade, ele exige uma série de requisitos, certamente, porque a gente vai confiar a adoção, a guarda, a criação de uma criança ou de um adolescente a uma família, né? Então a gente vai tirar ela da tutela dos seus pais e depois do Estado para confiar aquela família. Então, uma série de requisitos quanto às condições psíquicas, psicológicas, condições de saúde, condições financeiras, a estruturação familiar, que é muito, muito importante, mais importante do que todo o resto, né? A estruturação do casal, do interessado, enfim, a adoção. E aí, passado isso, passadas essas avaliações, passado o estudo social, a gente passa a sentença de habilitação e eu aguardo pela chegada da criança que atenda aquele perfil. Então, a demora se deve muito mais a essa espera pela chegada de uma criança que atenda aquele perfil que o habilitando escolhe ao realizar a habilitação, do que uma burocracia injustificada de forma geral. E aí, então, o apadrinhamento não tem essa finalidade de constituir vínculo para uma adoção. Sim. Ele... Oi? Não, eu estou concordando. Tá, acho que eu estou recebendo uma outra chamada. E aí ele tem, então, ele tem essa finalidade de criar um vínculo diferente de atenção, de carinho, de amizade. Um padrinho, realmente um padrinho, como uma criança que tem pai e mãe presentes, que mora com pai e mãe ali sob o poder familiar, né, que tem seu padrinho, seus tios, seus amigos. É uma outra fonte de carinho, de proteção para essa criança, mas que não tem a intenção, ou que não deveria ter a intenção de realizar a sua adoção. Existem excepcionais casos em que a gente acaba não tendo habilitados, né? O apadrinhamento de adolescentes, principalmente, acaba, em alguns casos, despertando o interesse de uma pessoa que jamais se habilitou à adoção, que jamais cogitou adotar, muito menos um adolescente, mas ela acaba convivendo com aquele adolescente ou com aquela criança já de mais idade, e despertando a vontade de conviver com aquela criança, de ter aquela criança consigo. Então a gente acaba vendo, sim, alguns casos de apego que se manifestam depois com pedidos de adoção, mas sim, não é o objetivo, não é para fazer uma experiência. Eu não estou buscando cadastro de padrinhos no município para testar pessoas e ver se elas gostam da experiência de conviver com uma criança. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser um padrinho.
Tá certo. Doutora Débora, até para a gente encerrar, fugindo um pouquinho do nosso tema aí da adoção, desse painel da infância, nós temos falado muito a respeito da violência contra a mulher. Na sessão da Câmara de segunda-feira foi citado ali alguns homens, falado de forma geral, né, de que alguns vereadores, inclusive o próprio presidente da Câmara, conhece homens que se vangloriam de ser amigos de outros que agridem mulheres. Existe uma lista desses homens, ou o próprio Ministério Público chegou a ter contato com alguma lista que indique homens que hoje se dediquem a promover violência contra as mulheres? Dalcira, a promotoria que cuida da violência contra a mulher é a 2ª Promotoria de Justiça Criminal. A minha promotoria é especializada, então eu não tenho tanto contato com esses casos como o colega que titulariza ou que mesmo substitui atualmente essa promotoria. O meu contato com os casos de violência doméstica é restrito aos episódios do plantão, né, que nós mantivemos o funcionamento da promotoria 24 horas por dia, mas em 7 dias por semana. Mas então, no plantão, em alguma substituição eventual, e nos casos em que essa violência contra a mulher reflete também em consequências para os filhos, porque a proteção da criança e do adolescente recai na minha promotoria. Então, eu desconheço essa afirmação, mas eu não posso dizer que não exista, porque eu não tenho contato com ela, talvez por não pertencer à promotoria que é responsável por esse acompanhamento da violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. Tá certo, doutora Débora, obrigada por essa explicação, né? Era uma pergunta do nosso ouvinte aqui também, né? Então fica explicado e a gente vai atrás disso, porque realmente a questão da violência da mulher, principalmente aquela que se reflete, inclusive, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, ela tem que ser freada de uma maneira ou de outra. Débora Egger-Becker, muito obrigada, promotora da Especializada em Infância e Juventude. Obrigada por ter nos atendido e por esse agradável papo que hoje foi um pouco, como a senhora mesmo disse no início da nossa entrevista, um pouco mais leve. Verdade. Um abraço para ti e para tua audiência. Uma boa noite.